Sim, Pai, te agradecemos por esse Tala Boker, por esse orvalho da manhã, Senhor, que seja um orvalho mesmo descendo sobre as nossas cabeças, Pai, trazendo um renovo. Obrigada pelas pessoas que estão aqui conosco, que seja um tempo abençoado na tua presença, Senhor, em nome de Yeshua. Bom, eu acredito aqui que alguns já estavam conosco na parte um, nosso estudo de Hanukkah, e outros que não puderam estar. Provavelmente assistiram o vídeo ou leram no nosso blog, mas de qualquer forma eu vou começar com uma introdução, relembrando um pouquinho do que nós falamos na primeira parte, tá? A gente falou sobre o significado da palavra Hanukkah, né? Inauguração, dedicação. Também sobre a data que nós celebramos, dia 25 de Kislev, que esse ano vai cair no dia 25 de dezembro, né? E vamos celebrar por 8 dias, até o dia 2 de janeiro. E também a gente leu os relatos dos livros de Macabeus, que são os livros apócrifos, mas que nos contam a história da festa de Hanukkah, né? Todos os acontecimentos que envolveram o que hoje é chamado de festa de Hanukkah, né? Que aconteceu no século II antes de Yeshua, né? No momento em que o Império Grego, chamado Sírio também, ou Seleucida, daqui a pouco eu vou explicar esse termo Seleucida, da onde que ele vem, através do antimessias, né, ou o anticristo, como você queira chamar, Antíoco Epífanes, né? Então, o exército dele perseguiu o nosso povo, matando, impedindo o estudo da Torá, impedindo o cumprimento das leis bíblicas, como a guarda do Shabat, das festas, da circuncisão, da kashrut, né, que são as leis da alimentação que estão lá descritas em Levítico 11. E o templo em Jerusalém foi profanado, né? Então houve uma guerra por parte daqueles que se levantaram, que a gente os chamou de zelosos, né? A gente falou bastante sobre esse termo, né? O zelo pelo Senhor, que foram os Macabim, né? Em português, Macabeus, que eles eram sacerdotes no templo, mas que se levantaram para guerrear contra o exército do Antíoco. E nós falamos sobre a importância, né, dos guerreiros sionistas bíblicos, né, que nós temos orado para que Deus levante guerreiros sionistas bíblicos na nossa geração, né, os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, que está ali descrito em Zacarias 9, né? Lógico que a nossa luta não é contra a carne, mas essa mente dos filhos de Sião, que o centro, né? O centro da sua vida é centrada no Senhor, e os filhos da Grécia, onde existe essa questão do humanismo, onde o centro é o eu, é o homem, né? Então, isso é o que nós falamos na primeira parte. E hoje eu quero começar falando sobre algo que eu citei também na aula passada, que é a questão do multicumprimento das profecias bíblicas, né? A gente sabe que existem profecias que elas se cumprem parcialmente, vamos dizer assim, elas se cumprem num tempo, e mais ali na frente elas vão se cumprir novamente, tá? Com esse mesmo padrão, com esse mesmo modelo, né? Que Deus usa esse modelo de figuras, né? Ele traz visões para os seus profetas, simbólicas, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho na visão de Daniel no capítulo 8. Então, para isso, vou trazer de novo um panorama histórico, tá? Então, a gente sabe ali que é, existiu Alexandre III da Macedônia, que ele é conhecido como Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? Também chamado assim, Alexandre Magno. E ele nasceu no século IV, tá? No ano 356 antes de Yeshua, século IV antes de Yeshua, tá? Sucedeu seu pai, que foi o rei Filipe II, e ele subiu ao trono com 20 anos de idade, tá? Ele passou a maior parte dos seus anos no poder, numa série de campanhas militares sem precedentes, através da Ásia e também do Nordeste da África, tá? Até os 30 anos de idade, ele já havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito, indo até o noroeste da Índia. E o Alexandre, ele morreu aos 32 anos de idade, tá?
super cedo e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Então, aqui eu quero mostrar aqui para vocês, como eu mostrei também do Antíoco, a moeda, quero mostrar para vocês aqui a imagem também da moeda do Alexandre, tá? E aqui a gente vê bem esse modelo grego, né? Ele aqui assentado à direita, aqui assentado no trono e expondo, né, o seu físico, todo esse padrão helenístico do belo, do atlético, né? Também quero mostrar aqui para vocês, aqui, esse monumento também é em homenagem ao Alexandre o Grande, lá em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, na Grécia. Então a gente vê, tanto na moeda como aqui, a gente vê esses padrões, o rei e o guerreiro, né? Tudo os padrões que são o quê? Que tentam copiar o nosso rei e guerreiro Yeshua, né? Quando ele nasceu, havia o quê? O Império Medo-Persa, tá? Quero mostrar aqui para vocês. Do século 6 antes de Yeshua até o século 4 havia o Império Medo-Persa. Então, a gente vê aqui nessa imagem, nesse mapa, aqui a Média, tá? E a Pérsia, tá? Que tinham todo esse domínio em amarelo aqui, tá? Tudo isso era domínio dos medos e dos persas. E o que que aconteceu? Alexandre vem e conquista todo esse império, né? Ele vem aqui então da Macedônia, aqui do lado esquerdo, onde você tá vendo essa setinha vermelha que vai seguindo aqui, ó. Foi conquistando toda essa região aqui, ó, indo para o Egito, Mesopotâmia, Babilônia, Média, Pérsia, até aqui o noroeste da Índia, tá? Então a gente vê aqui todo esse domínio de Alexandre o Grande. O que aconteceu? Então ele morreu aos 32 anos de idade e os seus sucessores foram quatro generais, tá? Ptolomeu, Antígono, Cassandro e Seleuco. Então, a gente vê aqui que o Seleuco, ele fundou o Império Seleucida, tá? Por isso que a gente chama aqui, é o exército Seleucida que invadiu aqui a Judéia, tá? Então, o Seleuco, ele teve quatro sucessores, o quarto sucessor dele foi o Antíoco IV, que é o Antíoco Epífanes, o antimessias da nossa história de Hanukkah, tá? Então, aqui a gente vê como esse domínio de Alexandre se dividiu em quatro depois da sua morte, tá? Os quatro generais. O Seleuco, que deu origem aqui a esse Império Seleucida, que é o maior deles aqui, essa cor mais alaranjada aqui, você vê que vem até aqui, ó, Jerusalém, Judá, tá? Toda a Ásia, até aqui, até a Judéia. Aí você tem a área menor aqui do Egito, Líbia, de Ptolomeu, ali mais para cima, Antígono, e ali na parte da Macedônia, Cassandro, tá? Que seriam os quatro generais. Então, isso aqui, ó, os quatro generais, essa divisão aconteceu no século II antes de Yeshua, tá? Então, agora a gente vai entrar, propriamente dita, na visão de Daniel, para a gente tentar interpretar isso baseado nessa curta história que eu contei para vocês, tá? Então, vamos ler. Daniel 8, de 5 a 12. E estando eu considerando, eis que um bode, então a gente vai entender que esse bode seria o Império Grego, tá? Vinha do Ocidente, então a gente viu ali o mapa, né? A Grécia, ali a Macedônia no Ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então, esse chifre seria Alexandre o Grande, tá? Um bode com um chifre entre os olhos, que seria o Alexandre o Grande. E dirigiu-se ao carneiro, que tinha dois chifres, tá? Então, antes aí desse versículo 5, você vê que Daniel já está falando de um carneiro. Então, esses dois chifres seriam os medos e os persas, seria esse império que existia antes de Alexandre, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Ou seja, o bode correu atrás do carneiro. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés.
e não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então, o bode com um chifre venceu o carneiro dos dois chifres, tá? Ou seja, o Império Grego com o chifre Alexandre vencendo o Império Medo-Persa. E o bode se engrandeceu sobremaneira, como nós vimos aqui, como foi a vida de Alexandre e o seu império. Mas estando na sua maior força, aquele chifre foi quebrado. Ou seja, qual a sua maior força? Aos 30 anos de idade. Era tudo que ele já tinha conquistado, estava na sua maior força, um homem de 30 anos. Então, aqui a gente vê que esse chifre foi quebrado, a morte prematura de Alexandre o Grande. E no seu lugar, subiram outros quatro. E aqui, lembra que eu li para você ali os quatro generais que foram sucessores de Alexandre o Grande, tá? Que dividiram esse império em quatro: Seleucida, Ptolomeu, Cassandro, Antígono. Também foram notáveis para os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Então a gente vê Seleuco, que é aquele ali da Ásia, ele foi crescendo, foi dominando, foi indo para o sul e para o oriente, né? Até conquistar a terra formosa, ou em algumas versões você lê a terra agradável, que seria Israel. Então, Seleucida, o Império Seleucida invadindo a região da Judéia. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O que Antíoco Epífanes fez, que nós vimos na aula passada? Ele profanou o templo, ele colocou um porco no templo, o sacrifício, o serviço no templo foi parado, foi tirado. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então, a gente entende que Daniel estava falando desse episódio, né, da história de Hanukkah, dessa história que envolvia o exército seleucida, né, nesse período. E toda essa perseguição contra o nosso povo e a profanação do templo, tá? Daniel, gente, ele viveu entre os séculos 7 e 6 antes de Yeshua. Então, ele profetizou sobre uma história bem contemporânea dele, né? Porque ali no século 6 a gente viu que havia o Império Medo-Persa e a história de Hanukkah aconteceu no século 2. Então, Daniel está profetizando sobre algo próximo a ele, né? Sobre governos ali que estavam próximos de acontecer. Só que a gente vê que Paulo, gente, no Novo Testamento, Paulo, ele vai falar de um episódio parecido com esse. E Paulo falou disso numa carta no século I depois de Yeshua. Então, nós vamos ler agora 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Olha aqui como é um padrão muito próximo de Daniel. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá. Que é aquele dia? O dia do Senhor, o retorno do Senhor. Aquele dia não virá, o retorno do Senhor não virá, sem que primeiro venha o quê? A apostasia, né? É isso que nós falamos que aconteceu lá na época de Hanukkah, que o nosso povo foi, a maioria foi apóstata, se deixaram se assimilar, a cultura grega invadia as suas vidas, a sua cultura e não foram zelosos, foram poucos os que foram fiéis e zelosos pelo Senhor. E que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, né? O antimessias, que nós estávamos falando de Antíoco, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo do Senhor, no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Aquilo que a gente falou, descreveu Antíoco na aula passada. Então a gente vê aqui que Paulo está falando que isso vai acontecer de novo, no mesmo padrão que aconteceu em Hanukkah, tá? Bom, voltando então para a história dos macabeus que a gente viu a aula passada, a gente viu que quem foram esses zelosos que se levantaram? Os macabeus. Matitiarro, que era um sacerdote, uma família de sacerdotes, se levantou para guerrear contra esse exército grego seleucida. E quando Matitiarro morreu, o seu terceiro filho foi o líder, tá, que continuou essa revolta, o Yeudá, né, ou Judas Macabeu.
E esse nome Macabeu, ou Macabe, é um nome muito usado, né, na cultura israelense, é, como uma homenagem mesmo, né, a esses heróis. A gente vê que o nome de seguro-saúde, o nome de time de esportes, Maccabi, Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, times de futebol, ou as Macabíadas, né, também, que são torneios esportivos, ao invés de chamar de Olimpíadas, né, ao invés do Olimpo, o Maccabi, né, como uma honra a esses heróis, né. E o Yehuda, ele assumiu o comando, então, da resistência, e ele venceu, ele derrotou um governador grego de Samaria, né? E também outras vitórias ele teve sobre exército grego em Bet-Horon, em Emaús. E depois ele capturou Monte Sião, tá? E foi aí que eles entraram e purificaram o templo de toda aquela parafernália do culto helenístico, né? Reconstruiu o santuário de acordo com as prescrições da Torá e reconsagrou a adoração ao Senhor. Então a gente vai ler agora mais um relato de Segunda Macabeus sobre a purificação e a dedicação do templo. Segunda Macabeus 10, de 1 a 8. Sob a proteção do Senhor, Macabeu e seus companheiros retomaram o templo e a cidade. Destruíram os altares que os estrangeiros haviam edificado na praça pública, como também os troncos sagrados. Após terem purificado o templo, erigiram outro altar para os holocaustos. Utilizaram uma pedra para tirar faíscas, das quais eles se serviram para oferecer os sacrifícios. Após 2 anos de interrupção, imagina, né? O sacrifício, todo o serviço do templo era 24/7, né? Então houveram 2 anos aí de interrupção. Queimaram o incenso, reacenderam as lâmpadas e recolocaram os pães da proposição, né? Todos esses elementos que a gente vê ali no templo, os elementos do templo, o altar do sacrifício, né? Ali no Santo dos Santos, a menorá, o incenso, que representa as orações, e os pães da proposição. Feitas essas coisas, prostraram-se por terra e suplicaram ao Senhor. Olha aí, se arrependeram, olha arrependimento, que não mais os entregasse a semelhantes calamidades, mas se recaíssem nas ofensas, que corrigisse com brandura, sem entregá-los às mãos das nações ímpias e bárbaras, né? Clamaram a Deus, Senhor, misericórdia, não deixe que isso aconteça de novo com a gente, né? Foi no dia do aniversário da profanação do templo pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Kislev, é o dia que a gente celebra Hanukkah até hoje, que eles o purificaram. Prolongaram as cerimônias e os festejos por 8 dias, como na ocasião da festa dos tabernáculos. Ou seja, Sukkot, tabernáculos, Deus nos ordena celebrar por quantos dias? Por 8 dias. Mas o que aconteceu aqui nessa época? Recordando-se de que pouco antes, na ocasião de Sukkot, habitavam nas montanhas e nas cavernas como animais selvagens. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, eles não puderam celebrar Sukkot, estavam escondidos. Então, quando eles venceram e puderam purificar e consagrar o templo de novo, eles quiseram celebrar por 8 dias, como Sukkot. Foi assim que, levando ramalhetes, ramos verdejantes e palmas, cantavam hinos àquele que lhes havia concedido a dita de purificar o seu templo. Decretaram por um edito público a toda a nação judia que esses mesmos dias fossem solenizados em cada ano. E é isso que a gente está fazendo. Da mesma forma que a gente lê no livro de Esther, que fomos convocados ali naquela época, continuam todo ano relembrando o milagre que aconteceu contra Amã. Então, aqui é a mesma coisa, vamos relembrar, né? Então, aqui eu coloquei festas são memoriais proféticos, né? A gente está ali fazendo um memorial, lembrando algo que Deus fez por nós, né? Um testemunho, estabelecendo ali um testemunho daquilo que Deus fez no passado, mas ao mesmo tempo profetizando algo que vai acontecer no futuro. Não é isso que a gente falou de Pêssar na aula passada, da Páscoa? Sacrificamos o cordeiro, imolamos o cordeiro em Êxodo 12, passamos o sangue nas portas, mas aquilo estava profetizando o sacrifício de Yeshua. Então, aqui também, nós estamos memorizando, nós estamos lembrando isso que aconteceu, mas também estamos já nos preparando para o filho da perdição que vai vir.
né? Vamos ficar como? Apóstatas ou zelosos pelo Senhor, né? Então, tudo isso é um preparo, é relembrar, mas também é se preparar. Um outro exemplo, bom, então falei aqui para vocês, né? O motivo de se celebrar por 8 dias é que eles não conseguiram celebrar o Sukkot na época certa. Então, isso nos lembra o quê? Lembra o Pesach Sheni, a segunda Páscoa, que está descrita lá em Números 9, que Deus fala assim, os sacerdotes estavam impuros na época que seria, né, o Aviv, a data de Aviv, 14 de Aviv, para celebrar o Pêssach, os sacerdotes naquela época estavam impuros, não tinham tido tempo de se santificar. Ele falou, então pode celebrar no segundo mês. Então a gente chama de Pesach Sheni, que é o segundo, é a segunda Páscoa, né, onde eles puderam celebrar atrasado. Então, da mesma forma eles fizeram aqui, né? Celebraram o Sukkot na época que o templo já estava limpo e consagrado a Deus, né? Agora, mas e o milagre do óleo, né? A tão famosa pergunta, porque é o que mais se conhece sobre a festa de Hanukkah, né, gente? Que existia um milagre da multiplicação do óleo, né? Essa história de que quando os macabeus chegaram no templo, eles encontraram um cad, em hebraico é cad, em português como se fosse um pote de óleo. Não é qualquer óleo, né, gente? A gente sabe qual é o óleo que era usado no templo, o azeite, né? Que Deus tem toda uma instrução na Torá de como preparar aquele azeite. Então, só existia esse azeite para acender a menorá, né? O candelabro do templo por uma noite, mas que esse azeite se multiplicou e ficou acesa a menorá durante 8 dias. Então, eles teriam tido tempo de preparar um novo azeite para acender, porque a luz tinha que ficar acesa 24/7, né? A questão, gente, é que essa história, ela não é descrita no livro dos Macabeus, tá? Tudo isso que a gente tem lido de relato, tanto dos livros de Macabeus, na aula passada e hoje, como de Flávio Joséfos, não se fala nada desse milagre do óleo, tá? Sendo que Macabeus foi escrito no século I antes de Cristo, tá? O que? Um século após o acontecimento de Hanukkah. Flávio Joséfos escreveu, os seus escritos são do século I depois de Yeshua, tá? Mas tá ali ainda um pouco próximo. Onde que a gente vai ler que aconteceu? Onde que a gente vai ler sobre esse milagre do óleo? Nos escritos rabínicos do Talmud, tá? Que são escritos no século VI depois de Yeshua. Ou seja, bem mais para frente, tá? Então, assim, a gente entende que há tantos detalhes nesse livro de Macabeus e de Flávio Joséfos, tantos detalhes que se esse milagre tivesse acontecido, estaria relatado ali, né? E não só lá na frente, séculos depois, né? Enfim, então a gente não toma isso como algo real, tá? Existe também um link que eu posso. A gente vai, acho que postar depois, na hora que publicar o artigo no blog. Tem um link um artigo no JPost, tá? No Jerusalem Post, um artigo também falando isso, né? Ele chama What Miracle of the Oil, né? Que milagre do óleo. Então, também é um arqueólogo que também questiona a existência desse milagre ou não, tá? É, Posso só dar uma complementada nisso aí que eu claro, acredito que é importante, para que haja um entendimento, né, dessa questão do óleo, tudo. Como a Shoshana falou, isso daí veio aparecer nos escritos rabínicos quase 400 anos depois que aconteceu Hanukkah, né? E por que isso? Porque aquela geração era uma geração sacerdotal. Os macabeus, eles eram religiosos. E pela primeira vez, eles tinham tomado o governo de Israel, o governo tomado posse em Jerusalém. Só que essa geração se corrompeu. E para que se esconda essa corrupção dessa geração de sacerdotes, porque o único rei sacerdote, o único governador e sacerdote de Israel é Yeshua. Então, para que se fosse escondido esse pecado, os rabinos criaram essa história do óleo para
apagar o verdadeiro milagre, porque o verdadeiro milagre foi um grupo pequeno de religiosos vencer um exército tão grande de Alexandre o Grande, de dedicar o templo novamente, né? Então foi criada a Hanukkah, que é uma coisa que é criada pelos homens. Nós não usamos isso para ensinar nossos filhos. Nós acendemos a menorá, que é o que estava dentro do templo, tá? E o mais importante de tudo é isso que eu estou falando. O milagre é a vitória desse pequeno exército de religiosos contra um grande exército. Esse é o milagre de Hanukkah. O estabelecimento de um governo que era sacerdote. Então, tinha-se uma grande expectativa, só que passou-se uma geração, 100 anos depois aproximadamente, o Império Romano veio e esse governo caiu em derrocada. Por quê? Porque se corrompeu. E depois, lá na frente, os rabinos, para dar uma visão mais heróica para Hanukkah, para não deixar apagar a chama de Hanukkah, que foi um negócio tremendo, né? Um grande milagre, realmente. Mas esse milagre veio no futuro com a geração que foi corrompida. Tá? Então, é isso que para entender, não adianta, porque vocês vão ouvir falar desse milagre de óleo aí para tudo quanto é lado, e isso não é a verdade. A verdade, né, é essa corrupção desse governo, porque se esse governo não tivesse sido corrompido, a história teria sido outra, né? Mas Deus não permitiu. Por que que Deus não permitiu? Porque esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era outro, né? Então esse governo se corrompeu, o Império Romano veio, entrou, e depois que o Império Romano estava estabelecido aqui em Israel, veio Yeshua para dar conta, porque ele é o único incorruptível. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. É verdade. Nesse artigo aqui do Jerusalem Post, ele também fala dessa corrupção por parte de alguns sacerdotes ali, e realmente é isso aí. Então, o Yoshua já falou aqui, qual que é o verdadeiro milagre, né? A vitória de um exército pequeno contra um exército poderoso, como na época de Davi e como hoje, né, gente? Quando a gente vê aí nas redes sociais aquela imagem de Israel bem pequenininho e ao redor de nós, todas as nações árabes, né? Se não fora o Senhor, ó Israel, não estaríamos aqui. Gente, que a gente acabou de passar alguns meses aí atrás, poucos meses atrás, 200 mísseis balísticos numa noite sendo lançados do Irã para nós e nenhum morto, né? O que que é isso se não é a mão de Deus, né? Se não é o milagre do Senhor protegendo o pequeno contra os grandes, né? Mas eu quero então ir para essa questão da Hanukkah ou da Menorá, tá? Então vou mostrar aqui para vocês a imagem da Hanukkah. Então, o que que é a Hanukkah, gente? É esse candelabro de 9 hastes, tá? Então, você tem aqui essa haste do meio e você tem 4 de cada lado. Então, o que que se faz na tradição, né? Se pega esse aqui do meio, que é o shamash. Então, na primeira noite de Hanukkah, você acende uma vela. Depois, na segunda noite, você pega esse shamash, você acende 2 velas, 3 velas, até a última noite você vai ter toda a Hanukkah acesa, tá? Por quê? Focando nessa questão do óleo que foi multiplicando. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o candelabro que os Macabim acenderam no templo? A Hanukkah ou a Menorá? Menorá, gente. Esse é o modelo que Deus deu para Moisés, tá? Eu quero trazer umas passagens bíblicas aqui que falam da Menorá, porque eu acho que é muito importante, gente. Olha aqui. Em Êxodo 25, verso 31a, 32 e 40. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. E 6 hastes sairão de seus lados. 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro.
A do meio, 3 de um lado, 3 do outro, 7 hastes. E observa para que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte, ou seja, o modelo celestial. Existe uma menorá celestial que foi mostrada para Moisés, tá? Então, vamos seguir o modelo de Deus? Próxima passagem, Zacarias 4. Zacarias teve essa visão no século 6 antes de Yeshua, tá? No retorno da Babilônia, no fim do exílio babilônico. Então diz assim: E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo e com 7 lâmpadas sobre ele. 7 lâmpadas, 7 canudos para 7 lâmpadas, que estão no seu topo. E as 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação dessa casa. As suas mãos também a finalizarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos enviou-me a vós. Ou seja, Zorobabel tinha sido ungido pelo Senhor para estabelecer a fundação do templo do Senhor. Então aqui Deus está usando um símbolo que é a menorá, para falar sobre dedicação de templo, para falar sobre o templo, né? Então, o símbolo da menorá, olha a importância que ele usa aqui desse símbolo para falar sobre Hanukkah, para falar sobre a dedicação de um templo, dos templos do Senhor que aconteceu no retorno da Babilônia. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. Que 7 são esses? As 7 lâmpadas. Elas representam os olhos do Senhor, que percorrem a terra de um canto para o outro. Olha que importante, tá? A menorá aqui como os olhos do Senhor. Apocalipse 4, 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono. 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. Existe um modelo, existe um padrão. Ele é importante, ele representa os olhos de Deus, ele representa os espíritos de Deus. Isaías 11, de 1 a 2. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Então, aqui, ó, a gente volta. A gente pode ver aqui, ó, qual é a base central aqui dessa menorá, ó? É o Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor. E aí, quais são esses ramos que saem do seu lado? Temor, conselho, poder, conhecimento, entendimento, sabedoria. E esse é o símbolo do brasão de Israel, que nós entendemos que a menorá é o verdadeiro símbolo do povo de Israel, a menorá é o verdadeiro símbolo do povo judeu, não a estrela de Davi, que na verdade não é de Davi. Mas esse é o símbolo bíblico, né? Os olhos de Deus, os espíritos de Deus. E o que que eles representam, gente? Eles representam governo. Por isso que a gente tem a menorá ali na frente do Knesset, do parlamento, porque é o governo de Deus sendo estabelecido na terra, os olhos do Senhor sobre a terra, o Espírito do Senhor, ele capacitando os seus filhos com temor, com sabedoria, com conselho, né? Então, é um símbolo tremendo. Então, quando a gente celebra a Hanukkah com os nossos filhos, a gente procura manter o uso da menorá, né? Então a gente acende todas as noites a menorá, em vez de acender a Hanukkah. Ah, vou fazer disso uma teologia e falar que você está em pecado se você usar Hanukkah. Não, eu não vou fazer isso, mas é o nosso entendimento, né? De acordo com a palavra de Deus. Entendendo o quão importante o símbolo da menorá é para nós, né? E eu quero finalizar trazendo o último versículo. Porque um outro tema que a gente fala com as crianças, na verdade está super conectado, é a questão da luz e trevas, né? Quando a gente canta com as crianças, em Hanukkah tem várias músicas que falam sobre escuridão e a luz, né? Então eu trouxe aqui um versículo para a gente ler e para a gente poder ser guiado pelo Senhor em oração depois disso. Que diz assim, Lucas 11, de 33 a 36. Nenhum homem, tendo acendido uma candeia, a põe em lugar oculto,
nem debaixo do alqueire, mas no castiçal, para que os que entrem possam ver a luz. A luz do corpo é o olho. Olha aí de novo, gente. Lá em Zacarias a gente leu que as 7 lâmpadas são os olhos do Senhor sobre toda a terra. E aqui ele está falando de novo. A luz do corpo é o olho. Se, pois, o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz, né? Como a gente está vendo as coisas? Com que olhos nós estamos vendo as pessoas, o próximo? Com que olhos nós estamos vendo as circunstâncias da nossa vida? Com os nossos olhos ou os olhos do Senhor? Mas se teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Toma cuidado, portanto, para que a luz que está em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo for cheio de luz, não tendo parte nas trevas, todo ele será cheio de luz, como quando a candeia te ilumina com a sua luz. Sim, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse estudo e por trazer à luz, Senhor, tudo isso que o Senhor trouxe, Pai, tanto do nosso povo, Pai, da história do nosso povo, de como eles se comportaram no passado, Senhor, diante de perseguição, Senhor, diante de ameaças de morte, Senhor, de ter que negar o teu nome, Pai, de ter que desobedecer às tuas leis. Até o nosso povo foi forçado a celebrar coisas a Dionísio e a Baco, Senhor. Pai, como nós vamos nos comportar, Senhor, diante de perseguições assim? Pai, nós somos tão pequenos, Pai, precisamos de Ti, Senhor, para o Senhor nos fortalecer diante das perseguições, Pai. Que a Tua palavra diz que as perseguições estão por vir, que elas vão aumentar, Pai. E não só para Israel, mas para a igreja também, para aqueles que estão enxertados na oliveira, Pai. Como nós vamos estar, como os apóstatas, Pai, como aqueles que se venderam, Pai, que se corromperam no passado, Senhor, ou nós vamos conseguir ser fiéis até a morte, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor nos fortaleça, Pai, na intimidade contigo, Senhor, no amor a Ti, Senhor, que só essa intimidade, só essa certeza de que eu tenho um Deus poderoso e de que eu estarei com Ele na eternidade, é que me autoriza a dar passos de fé, Senhor. Que o Senhor nos capacite a ter essa luz dentro de nós, Pai, e os nossos olhos serem bons, para que a nossa luz não seja trevas, Pai, para que o nosso corpo não esteja em trevas, ó Deus, para que a nossa mente seja renovada em Ti, Senhor, fundamentada na Tua palavra, para que os nossos filhos sejam assim fortes no Senhor e estejam prontos para as batalhas, Pai, da geração deles, Pai. Em nome de Yeshua, Pai, nós oramos. Amém.